pessoal, tudo bom? Mais um vídeo do professor Renato Minaí, reflexão comercial online em DVD. Hoje eu vou estar mostrando a válvula de expansão termostática com equalizador externo de pressão, que é essa rosquinha aqui do lado. Tem dela também sem equalizador, então é uma válvula de expansão termostática apenas. Essa é uma válvula de expansão termostática com equalizador de pressão, tá tranquilo? Eu dei essa entradinha porque para lembrar do curso, né? Quem quiser fazer o curso, manda um ok para mim no meu e-mail, né? renatominaí@hotmail.com, que eu devolvo ele automaticamente com as informações do curso, valor e tudo mais. E esse é um curso que você pode assistir no celular, no tablet, no notebook, no PC, na TV, onde você quiser, na Smart TV, onde você quiser estudar, você tem condições, que o arquivo é online, eu transfiro para você e é rápido, e você baixa rápido, ou você assiste, ou você baixa só um no celular, né? Se você quiser, tiver cartão de mais de 8 GB para baixar, o curso todo completo com arquivo e tudo é 8 GB. Se você pôr o cartão de 16 GB, você consegue ter o curso todo no celular e assistir onde você quiser. Se não, baixa um por um, baixa um, tira um, bota o outro e vai e faz assim consecutivamente. O link é seu, você assiste a hora que você quiser. Interessado, só mandar o e-mail para mim, ok? Vamos assistir o vídeo? Sou o Renato Minaí, sou professor de reflexão comercial em DVD e vou ensinar para vocês agora sobre os acessórios. Aqui a apresentação, estamos aqui na apresentação dos acessórios. E para iniciar os acessórios, vamos iniciar pela válvula de expansão termostática, com equalizador externo e pressão, né? Então eu vou explicar aqui. É uma válvula de expansão termostática, porque é térmica, né? Tem um sensor, chama-se bulbo, tá aqui, ó, bulbo e tubo capilar em aço inoxidável, alta resistência à corrosão, alta durabilidade e resistência à vibração, beleza? Então, por isso que ela é termostática, porque ela sofre uma pressão térmica, né? E ela é expansão equalizada porque ela tem essa parte aqui, ó, uma rosca de 1/4, cônica aqui, para encaixar uma porca de 1/4 aqui e uma flange de 1/4. Aqui é para equalizar a válvula. E esse cilindro aqui é o orifício, né? Ele é, como diz aqui o texto, é intercambiável, quer dizer, você pode trocar ele. Você pode botar várias medidas, pode colocar essa, outra, a que você precisar. É lógico que a válvula tem um limite, né? A válvula tem um limite, o corpo dela tem vários tamanhos. Então, quando a gente compra uma válvula, a gente compra o tamanho do corpo dela, em relação ao trabalho dela, né? Então, aqui vamos lá. Vamos ler isso aqui e depois eu explico mais coisas. Tá aqui, ó. Elemento de potência em aço, inoxidável, soldado a laser, diafragma com maior durabilidade, tolerância a alta pressão e pressão de trabalho, alta resistência à corrosão. Saída em rosca ou solda. Conjunto do orifício intercambiável com fio de proteção contra sujeira. É uma tela que tem aqui, né? Entrada em rosca, o adaptador para solda. E faça ajuste de superaquecimento, que é onde você tira essa tampinha e você acessa o parafuso de ajuste. A inscrição gravada a laser, né, o modelo dela, tamanho e tal, gás, está tudo aqui, nessa parte aqui. E isso aqui que a gente já leu do bulbo. Muito bem. O que vem a ser uma válvula de expansão termostática? É um dispositivo que transforma o gás líquido que vem da parte do condensador, né, de lá do tanque de líquido. Quer dizer, o gás vem lá do tanque de líquido e entra aqui, né? Entra aqui. E essa válvula sempre tem uma entrada de 3/8. Esse modelo aqui, uma entrada de 3/8. Então, o líquido vem lá da área de... O líquido vem lá da área do condensador, vem líquido, né? O gás foi condensado, vem líquido e entra aqui por essa parte e acessa o orifício. Bom, aqui onde está a mãozinha, né, é exatamente assim, desse jeito. Tem um buraquinho e dentro do buraco tem um pino que tampa o buraco, porque atrás dele tem uma mola. Aqui dentro tem uma mola que tampa o buraco. E essa agulha aqui,
faz parte da válvula, ela é presa no diafragma da válvula. Então, quando você introduz o orifício, que você coloca a porca e aperta, então o orifício sobe um pouquinho, bate nessa agulhazinha, e o que a agulha faz? Abre a passagem, certo? Então, ela abre a passagem. Então, o gás líquido vem, chega aqui nesse ponto dentro do orifício, sai por aqui. Mas como a passagem é muito estreita, mas muito estreitamento mesmo, lembra o capilar, né? Desse jeito. Aí o gás evapora nesse ponto aqui e vai para o evaporador. E vai lá para o evaporador, para o congelador, para o forçador, vai para lá, né? Seja ele estático ou forçado, vai para o evaporador, né? Bom, a gente fala sobre isso depois. O que acontece? Então a pressão do líquido vem, entra aqui, evapora aqui e vai para o evaporador, vai para o forçador. Então esse é diafragma que está conectado nesse sensor que chama-se bulbo. Esse bulbo está preso aonde? No final do evaporador, onde fica a última volta, quer dizer, a saída do evaporador, onde o cano terminou, as voltas todas terminaram, e o cano está indo para o compressor, quer dizer, chama-se linha de sucção. E esse bulbo fica preso nele, no final dele, quer dizer, no final do evaporador. Para quê? Para sentir a temperatura que está o tubo. Por quê? Porque o gás está dentro do tubo, então o gás vai passar um calor para o tubo, quer dizer, o gás vai esfriar o tubo. E esse sensor, esse bulbo, ele está cheio de gás aqui dentro. E normalmente qual o gás que usa? O mesmo gás que a válvula trabalha. Por exemplo, se a válvula é para um gás 22, aqui dentro tem gás 22. Aí aquele tubo frio vai fazer o quê? Vai fazer uma baixa pressão nesse bulbo. Então o gás que tem aqui dentro, que está dilatado, né, e está empurrando esse diafragma para baixo, fazendo com que o orifício abra, o que vai acontecer com ele? Vai diminuir a pressão, esse diafragma vai encolher e essa agulha vai subir e esse buraco vai ser fechado. Ele vai parar de passar gás aqui, certo? Beleza. Porém, o gás também tenta sair pelo buraco, tenta abrir o buraco e passar. Então, existe a força do gás. Muito bem. Bom, o que acontece? Quando você aperta esse parafuso para a direita, o que você faz? Você faz com que esse núcleo entre. Ó, entre aqui. No que ele entra, o que ele faz? Ele força mais pressão na mola. Então faz com que a mola fique mais dura. E aí essa agulha não volta tanto, mesmo que o diafragma diminua a sua pressão sobre ela, né? Porque aqui está frio. Vamos lembrar? Esfriou aqui porque está preso no tubo lá no final do evaporador. Aí esfriou. Aí a pressão do gás diminui, não é isso? E quando esfria, a pressão do gás diminui. Quando esquenta, a pressão do gás aumenta, né? Então, quando esfria, diminui. Então, a pressão do diafragma diminui, a tendência dele é voltar, né? Não é isso? Porque se ele estufa, se ele infla, a agulha desce. Porque está quente. Abre, entra gás. Esfria, ela volta, fecha. Então, esse parafuso aqui controla o que? Se ela vai descer logo, se ela vai subir logo, porque diminui a pressão para poder fechar, ou se ela vai ficar mais tempo aberta. Né? Entenderam como é que é a coisa que funciona? Então, se você abrir aqui, ó, você virar ele para a esquerda, você vai fazer o quê? Você vai fazer com que ele abra mais. Quer dizer, ele vai descer com mais facilidade e vai abrir o buraco. Agora, se você apertar para lá, ele vai ter dificuldade de subir e vai manter fechado. Porque se ele sobe, ele fecha. Se ele desce, ele abre. Essa assim, é desse jeito.
aí não vai passar gás. Então, se você aperta, aqui a regulagem, você aumenta o superaquecimento. O que é o superaquecimento? Superaquecimento não difícil, mas não é nada difícil não. O que é o superaquecimento? Foi só dado o nome a ele. Mas se a gente for traduzir por uma coisa assim real, o superaquecimento é a quantidade de vapor, né? De vapor que sai daqui. Quando você está todo aberto, quando a agulha desce toda, sai bastante. O jato é maior. Aí ele está evaporando menos. Aí o superaquecimento é menor. Se você sobe ele, se a agulha sobe, e aí o gás sai com menos vapor, o jato é menor, então o superaquecimento é maior, porque está sendo mais evaporado, quer dizer, não tem tanto, o jato não é tão grosso, é fino. Tá entendendo? Como se você estivesse segurando a ponta de uma mangueira. Quando você aperta o dedo, sai aquela água fininha. Quando você afrouxa o dedo, sai aquela água grossona. É o mesmo processo aqui. Quando o pino desce, aí o gás sai grosso. Quando o pino sobe, o gás sai fino, né? Aí quando é fino é superaquecimento maior. Quando é grosso, superaquecimento menor. Porque a gente fala superaquecimento. Então a gente pensa que vai esquentar. E aí se esquentar, ele vai gelar, mas não é desse jeito. Não é, o pensamento não é por aí. O superaquecimento está ligado a uma coisa que vai evaporar. Porque a gente fala que o gás, né, gás de refrigeração, quando ele passa da forma líquida para a forma gasosa, ele ferve. Como se fosse a água. Quando a água ferve, ela não vira vapor. Mesma coisa, o mesmo nome é dado ao gás. Então o gás quando passa da forma líquida para vapor, ele aquece, ferve. Aí por isso que dá o nome de superaquecimento, quer dizer, ele é rápido, aquece rápido. Então ele evapora rápido. Então por isso que é superaquecimento. Não tem nada a ver com esquentar assim na forma real que a gente conhece. É uma comparação, né? O nome que colocaram. Podia ter achado o nome melhor, mas é isso que colocaram. Se a gente colocou esse, aí ficou esse. Então tudo depende da agulha. Se a agulha desce, menos superaquecimento. Se a agulha sobe, mais superaquecimento. Quer dizer, estreita o buraco aqui, quer dizer, quase que fecha o buraco. Então, e o buraco já é pequeno em si, né? Ele já é um buraco pequeno na sua totalidade, muito pequeno mesmo, né? Tipo um buraco capilar. Ainda fechado ou fechando, vai ficar mais estreito ainda para o gás passar. O gás espirra bem fino e superaquece. Esse é o nome. Então, quando você aperta o parafuso, você faz com que a agulha não desça. Entendeu? Apertou, ela não desce. Ó, apertou, ela não desce. Ela não descendo, fica forte o superaquecimento. Entendeu como é que é? Você aperta ele aqui para a direita, o que vai acontecer? Ele vai para lá. Ele não deixa a agulha descer. E se a agulha não desce, ela não abre. Então o superaquecimento não aumenta, quer dizer, não diminui, aumenta. Se você afrouxa o parafuso, a agulha desce com mais facilidade. Descendo, ela vai abrir mais o buraco. Abrindo mais o buraco, diminui o superaquecimento. Vamos repetir isso aqui mais vezes, porque é complicado essa parte, ruim de entender. Então, vou explicar de outra maneira. Vamos lá. O gás líquido entrou no orifício, tá aqui. Aí ele quer sair aqui no buraquinho, né? Mas no buraquinho tem uma tampinha, porque tem uma mola atrás. Aí o gás não consegue sair de jeito nenhum. Mas aí tem uma agulha que fica presa num diafragma que está sobre aquela tampinha. E o que ela faz? Ela vai e empurra a tampinha abre, o gás passa, evaporando e indo lá para dentro do evaporador. Ele fervendo. Por que fervendo? Porque deu o nome para essa ação de quando o líquido vira vapor, ele ferve. Ele entra em ebulição. Então o nosso gás de refrigeração tem gases que entra em ebulição até menos 100 graus negativo. E tem gases que ferve a 50, né, a 60, 70, 80, e isso é um limite dele ferver.
né? Limite. Mas ele ferve antes. Temperatura ambiente. Nossa, temperatura ambiente, 30 graus. Ele ferve de 30 graus até menos 50. Então ele ferve de mais 30 a menos 30. Qualquer temperatura ele ferve. Para como ele ferve? A água, a gente esquenta ela no fogo para ela poder ferver, certo? E como é que o gás ferve? O gás ferve da seguinte maneira, passando da forma líquida para gasosa. Mas como que a gente faz para ele ficar líquido? Comprime ele lá no condensador. O motor comprime ele condensa, fica líquido, quente, o calor é retirado pelo ventilador, ele vem para cá frio. Totalmente frio, mas vem bem baixa a temperatura. Vem quase a temperatura ambiente. Aí ele vem para cá líquido, né? Aí a gente transformou ele em líquido. E para fazer ele ferver, a gente faz ele passar no buraquinho. Aí ele vira vapor de novo, que é controlado por essa agulha. A agulha controla essa ação de ele sair espirrando mais forte ou mais fraco. E a agulha está presa no diafragma. Então, quando o diafragma está cheio, ou seja, quando a pressão está maior aqui, está alta, a temperatura... Porque é assim, temperatura tem uma ligação de mão dadas com a pressão, né? Então, se a temperatura está alta, a pressão está alta. Se a temperatura está baixa, a pressão está baixa. Eles são uma irmã gêmea, né? Então, se a pressão está alta, a temperatura está alta. Aí, a pressão aumenta dentro do diafragma. O diafragma faz o quê? Incha. Inchando, o que ele faz? Ele empurra a agulha que abre o orifício. O que acontece? O gás líquido passa e espirra. Como? Grosso, porque está aberto. Então o superaquecimento dele ainda está baixo. Está espirrando grosso. Quer dizer, está indo vapor, está indo líquido, está uma confusão danada aqui dentro da válvula. E indo em direção ao evaporador, certo? Beleza. Mas aí, conforme ele fica espirrando grosso, aqui para dentro, para lá, e a temperatura não é muito baixa, aí a gente chama essa temperatura que sai. Aí quando ele espirra, quando ele evapora, quando ele ferve, quando ele entra em ebulição, que ele faz aquele jato meio líquido, meio vapor, a gente chama isso aí de temperatura de evaporação. Quando o jato sai aqui, né, espirrado, a gente dá o nome de temperatura de evaporação. Quer dizer, aqui que está a temperatura de evaporação, quando ele sai aqui. E qual seria essa temperatura de evaporação? Então, ela varia, ela é uma variável muito grande. Ela começa numa temperatura alta e vai diminuindo até o limite do gás que está aqui sendo usado. Por exemplo, e aí já não vai ser aquele limite que a gente falou. Eu falei agora há pouco que ele, vamos supor que ele ferve até 50. Ele ferve de 30 para a temperatura ambiente, porque a temperatura ambiente que tiver, está 40 graus lá fora, um calor danado, ele ferve a 40 graus. Aí vai descendo até menos 50, ele ferve até lá menos 50. Mas aqui não é o caso, porque qual é o caso? Sim, há um caso que ele ferve até 50 se o motor que está comprimindo ele, no caso, tem um motor comprimindo ele, certo? Então, lá no condensador tem um compressor comprimindo ele. Então, aquele compressor que está lá, se for hermético, modelo hermético, o que vai acontecer? Ele vai conseguir comprimir esse gás, digamos, até menos 30. Tá? Esse gás até menos 30. Muito bem. Então, aquele compressor lá só consegue comprimir esse gás e faz ele evaporar até menos 30. Não passa de menos 30. Ele vai até menos 30. Mas o compressor não consegue. Não tem força suficiente para fazer ele evaporar a menos que menos 30. Então, você tem um teto aqui. Um teto de evaporação. Então, o que é? Então, a temperatura de evaporação teto desse gás que está sendo comprimido, vamos supor, é menos 30. Então, se ele chegar em menos 30, beleza. Aí também não vai passar mais, certo? Ele vai para lá para o menos 30, lá para o evaporador. Só que ele não está evaporando a menos 30 aqui, então a gente fala temperatura de evaporação menos 30, certo? Ele vai lá para o evaporador. Aí você tem duas opções. Quer dizer, são sempre essas duas opções. Uma, que a temperatura vai baixar, certo?
Evidentemente. O que vai acontecer? Esse bulbo aqui vai diminuir a pressão e temperatura. A temperatura dele vai diminuir. Aí ele vai diminuir a temperatura dentro do bulbo, do diafragma. E aí a temperatura vai diminuir. Essa agulha vai fazer o quê? Ela vai subir. O que ela vai fazer com o buraco? Ela vai tampar o buraco. Quer dizer, o buraco vai se tampar, né? Que ele tem uma tampinha que ela está empurrando. Quando ela sai, o buraco fecha. Bom, se o buraco fecha totalmente, o que vai acontecer? Vai parar de ferver, vai parar de evaporar, vai parar de ebulir, né? Vai parar de ter superaquecimento. Por isso que tem esse cara aqui, ó, o equalizador da válvula. Então essa válvula é uma válvula de expansão, uma válvula porque abre e fecha. De expansão, porque expande o gás, transforma de líquido em vapor. Termostática, porque tem uma situação térmica, tem um elemento térmico. E equalizada, porque tem um elemento, uma passagem equalizadora. Tá, mas aí o que ele vai equalizar? Bom, o que ele vai equalizar? Como essa pressão aqui que vem para cá é uma pressão que vem lá do final do evaporador, ele vai trazer a pressão, não a temperatura. Quem sente a temperatura é esse cara aqui. Ele vai trazer a pressão para cá, para dentro desse compartimento aqui, que não tem nada a ver com aqui, tá vendo? Aqui está cortado e tal, por isso que a gente vê tudo. Mas na verdade tem um outro compartimento. Ele vai vir para cá. O que ele vai fazer? Ele vai entrar aqui por baixo do diafragma e vai empurrar o diafragma para cima, né? Ele vai empurrar o diafragma para cima. Em contrapartida tem uma mola também que empurra o diafragma para cima. Então, tudo isso aqui é para fechar o orifício. Só que essa pressão aqui que vem para cá faz o quê? Muda a temperatura do bulbo. Do bulbo não, do diafragma. Essa pressão aqui tem um certo valor. O que ele faz? Ele acaba mudando a temperatura aqui do diafragma por baixo dele, né? Porque esse bulbo está sentindo a temperatura do cano, mas esse gás aqui está vindo de lá. E ele está trazendo temperatura do gás que a gente chama gás saturado. O que é o gás saturado? É o gás que já saiu daqui evaporado, trocou lá dentro do evaporador. Porque que trocou? Porque ele fica passando dentro da serpentina. Olha lá, para lá e para cá, para lá e para cá. E o ventilador vai tirando o calor dele, então ele satura. Então ele é um gás mais quente do que... Lógico, ele saiu daqui, vamos supor que ele saiu daqui com menos 30. Ele não vai chegar de volta aqui com menos 30, mas nunca. Ele vai perder muito desse menos 30, ele vai chegar aqui com, vamos dizer, com menos 5, vamos supor. E ele vai dar uma diferença aqui de pressão aqui dentro do diafragma. E essa pressão diferente, traduzida também em temperatura, vai fazer com que essa agulha desça, que esse diafragma aumente. Ele aumentando, ele vai empurrar essa agulha para baixo. De novo, mas não é muita coisa não, é pouca coisa, não é muita coisa. Mas essa pouca coisa que ele faz, essa diferença de pressão, faz com que a agulha empurre um pouquinho da tampinha. E aí continua evaporando. Então essa válvula equalizada, o que acontece com ela? Ela nunca fecha totalmente. Ela sempre fica um pouquinho aberta. Entendeu? Para poder sempre estar evaporando. Mesmo que esteja em temperaturas baixíssimas, ela está evaporando. Por quê? Até atingir aquele teto máximo de menos 30, que é a pressão do gás, vamos dizer. Mas até lá, né, vamos pensar, até lá, nessa troca toda, a temperatura da câmara já chegou no necessário, vamos dizer assim. Porque aí a gente já tem uma temperatura lá fora, que a gente precisa, vamos supor. Aqui dentro da válvula, o limite dela é menos 30, não passa disso. Mas lá fora, a câmara está registrada, vamos supor, regulada para menos 10. Temperatura ambiente dentro da câmara. Temperatura ambiente de dentro da câmara, não é ambiente lá fora, é dentro da câmara. 10. Aí desliga. Desliga o quê? Desliga o motor, para tudo. Aí para o quê? Para de vir gás para cá. Né? Fechou, não vem mais gás. Aí a temperatura, que vai conseguir a temperatura? Vai subindo aos pouquinhos, mas está tudo parado. O gás está parado, não tem nada circulando. Só o ventilador que está rodando
para trocar lá o calor ainda residente ainda no, né, residente e resistente no evaporador, né? E tá lá um calor ainda, existe um calor lá, o calor não vai embora assim. O gás parou de passar, mas a temperatura está lá, então o ventilador continua trocando. Então esse bulbo aqui, que está preso ao cano, também vai recebendo calor. E ele vai também expandindo aqui. O diafragma vai abrindo esse buraco vai sendo aberto. Né? Aqui não tem pressão, porque está fechado, está parado o motor, então não tem pressão aqui. Né? E nem aqui. Não tem pressão de gás, nem gás aqui, nem gás aqui, está parado. Mas o calor está aumentando. E como tem gás aqui dentro desse bulbo, nesse capilar e atrás desse diafragma, o que vai acontecer? Esse diafragma vai encher e vai empurrar a agulha. E lá dentro da câmara, a temperatura está subindo. Porque a temperatura está subindo porque está parado, não está gelando. Está parado, porque atingiu. Então vai subir, vai subir, vai subir e vai chegar no diferencial de ligar. Vai acontecer? O motor vai ligar e novamente vai vir gás para cá. E novamente vai ser um jato grosso e uma temperatura de superaquecimento maior. Mas não vai ser igual a primeira do começo. Já vai ser menos. E assim vai. Ciclo após ciclo. E a temperatura vai baixando dentro da câmara por causa dessa válvula que mantém essa pressão constante. Né? Pressão constante. Que está sempre evaporando. Então a gente chama essa válvula de expansão termostática equalizada. Porque ele equaliza essa pressão e nunca deixa a válvula fechar totalmente. Ela sempre fica um pouquinho aberta para poder o gás sempre ir lá para o evaporador. Então esse ajuste aqui da válvula, vamos dizer assim, não é um ajuste muito grande. Não tem uma gradiente muito grande. Vamos pensar? Sim, não tem. Por quê? Você já tem um orifício, né? Esse conjunto orifício, tem um buraco determinado. O que é determinado? O buraco já tem um tamanho único dele. Né? Digamos, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai por aí. Então, cada vez que aumenta o número, aumenta o buraco. Então, se você colocou um orifício ali, de um determinado buraco, pronto. Já está feito. É o buraco. Então, a pressão do gás que vai sair dali, vai sair numa determinada pressão, sempre. Né? Sempre que for ligado o motor, vai sair um jato. Por mais que o jato saia um pouquinho mais grosso ou um pouco mais fino, mas a diferença é muito pequena. Entendeu? Não é aquela coisa enorme. Você não pode abrir esse buraco nem fechar. Quer dizer, a agulha abre e fecha a passagem, mas o tamanho do buraco é sempre o mesmo. Então o jato que vai sair por ele vai ser sempre o mesmo jato, certo? Só que vai sair mais ou menos. Então esse parafuso de ajuste, vamos dizer, é um ajuste fino. Não é muito forte. Não é um ajuste grosso modo. Né? Não altera muito isso aqui. Não. Ele só vai alterar pouco. Entendeu? Ele vai, por exemplo, se você apertar, ele vai demorar a abrir. Né? Vai abrir menos. Se você afrouxar, ele vai abrir mais rápido. Né? E aí vai dar retorno lá no motor. Se você abrir muito, vai dar retorno até no motor. O que é retorno no motor? O gelo vai se formar no cano até chegar lá no motor. Se você fechar muito, o gelo não vai chegar nem no meio do evaporador. Vai ficar na metade do caminho. Então, quer dizer, nem muito fechado, nem muito aberto pode ficar. É o meio termo. Já vem regulado de fábrica. Um tamanho, a pressão certa. Por quê? Porque é um ajuste fino. Então você vai dar uma volta, 2 voltas para trás, 1, 2 voltas para frente. Acabou. Não vai ficar 5 voltas para frente ou 5 voltas para trás. Não tem isso. Não tem esse ajuste. Não vai dar. Porque se você tiver que dar mais, você tiver que dar mais de 2 voltas para trás ou mais de 2 voltas para frente, aí você vai ter que trocar o orifício. Ou por um maior ou por um menor. Entendeu? Se você não consegue um ajuste
dentro de 2 voltas para trás ou 2 voltas para frente, tem que ser mais de 2 voltas, então com certeza você vai ter que trocar o seu orifício por um maior ou por um menor. Aí você que vai ter que encontrar, ver a necessidade do sistema, entendeu? Aqui não é um registro de torneira de água, você abre, a água aumenta e você fecha. Não, não é assim não. Aqui você só vai tirar e botar pressão aqui na abertura e no fechamento, só isso, tá? Então é isso aí, válvula de expansão termostática com equalizador externo de pressão. É o nomezinho dela.